Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Graças a Deus. Fiquemos de pé em reverência à palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os irmãos podem sentar. Glorificado seja o nome do Senhor, que nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui para louvar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. E eu me alegro, irmãos, em estarmos reunidos nesta noite para falar um pouco sobre o missionário que perdoa pecados. É tão importante, irmãos, nós pensarmos. O apóstolo João, ele nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu fico pensando, irmãos, que o pecado em si, é a única razão pela qual Jesus veio até nós. Se nós pensarmos friamente, o pecado é a única razão. Foi a única razão pela qual Jesus veio até nós. E Ele veio para nos conceder perdão. Ele veio para nos conceder o perdão e para nos colocar junto a Deus. Por isso, irmãos, nós temos que pensar, mediante a missionários que somos, que temos que apresentar Jesus, o missionário que perdoa pecado. Porque, irmãos, pecado nada mais é do que errar o alvo. Pecado nada mais é do que errar naquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. E eu fico pensando, irmãos, que ainda bem que Jesus veio até nós, porque Ele pôde nos purificar de todo o pecado, escrever o nosso nome no livro da vida e nos dar uma esperança concreta, a salvação em Cristo Jesus. Imaginemos nós, irmãos, se Cristo não viesse até nós e nos perdoasse do pecado e nos purificasse de toda injustiça, nós estaríamos perdidos. Mas o missionário Jesus Cristo, Ele veio para nos conceder perdão. E Deus, irmãos, nos deu um alvo. E esse alvo é tão interessante, irmãos, que leva-nos a pensar que é a santificação. O alvo do cristão, irmãos, é ser santo, porque Ele é santo. E se nós pensarmos que nós estávamos em pecado, nós éramos pecadores, nós estávamos destinados à ira
a ira futura de Deus, mas Deus concedeu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso nos leva a pensar algo, meus irmãos, minhas irmãs. Deus quer nos dar um alvo, e o alvo para as nossas vidas é: sede santos, porque o nosso Deus é santo. E isso leva-nos a dizer algo, irmãos. Isso nos leva a pensar que nós temos que ser separados. Nós temos que ter a nossa vida a cada dia voltada ao Deus que perdoa pecado. E nós temos que apresentar isso às outras pessoas. Nós temos que levar essas boas novas àqueles que estão perecendo aí fora. Mas nós, irmãos, temos a palavra de Deus sobre o nosso coração, sobre a tábua do nosso coração, sobre a nossa mente. E a palavra de Deus fala que a boca fala aquilo que está ao coração, e o nosso coração está cheio da palavra de Deus. Por isso nós temos que falar coisas que venham edificar, coisas que venham salvar, coisas que venham libertar, palavras que venham levar as pessoas ao único pensamento: pedir perdão a Deus, para que eles venham ser purificados de toda injustiça. E o pecado, irmãos, é interessante nós pensarmos, porque hoje em dia, se nós falarmos sobre perdão, sobre pecado, muitos vão ficar pensando: mas que palavra é essa? Onde ele quer chegar? Onde nós vamos chegar, irmãos? Em Cristo Jesus. Toda a palavra de Deus deve ter um único propósito: Cristo Jesus, porque se não tiver o propósito de Cristo Jesus, nós estamos errando o alvo, nós estamos verdadeiramente pecando. Então, irmãos, muitos que levam a sua palavra ao final que não seja Cristo Jesus, está errando o alvo, está pecando. E nós temos que pensar que o alvo da nossa palavra, o alvo daquilo que Cristo nos deixou como boas novas, é um só: Cristo Jesus, o que perdoa pecado e nos purifica de toda a injustiça. Porque, irmãos, se nós pensarmos, o pecado que não foi confessado, ele não permanece. Não adianta: pequei, mas não confessei, ele permanece. O tempo não vai resolver nada. O tempo vai a cada vez mais te deixar preocupado. Porque o pecado que não é confessado, ele não purifica, ele não louva a Deus. Aquele que não é perdoado, ele não é lavado. E nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus. Nós precisamos ser lavados. Aquilo que nós fizermos e não for do agrado do Senhor, nós temos que confessar a Deus, que é o nosso advogado, para que Ele venha nos lavar e nos purificar de toda a injustiça, irmãos, para que nós possamos a cada dia que passa ser melhores e santos, porque aquilo que o Senhor quer que sejamos, melhores e santos para a glória dEle, para que Ele seja glorificado. Por isso, irmãos, nós temos que pensar. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Isaías 44 e o versículo 22 o seguinte: a palavra de Deus diz assim: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Se há arrependimento, irmãos, há perdão. E se há perdão, há pecado apagado. Mas se nós não confessarmos ao Senhor Jesus aquilo que está nos consumindo, aquilo que está nos derrubando, aquilo que está nos desfalecendo, nós continuamos a cada dia que passa andando na contramão, andando errando o alvo. Mas o Senhor Jesus está nos ensinando, que nós precisamos nos tornar a Ele, porque Ele se tornará a nós.
Porque o Senhor nos diz nesse verso: olha, desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Quantos não querem tornar ao Senhor, voltar ao Senhor, estar perto do Senhor, porque aquilo que Ele fez não o deixa chegar mais perto de Deus? Mas o Senhor nos ensina nesta noite que todo aquele que confessar e se arrepender, o Senhor purifica de toda injustiça, o Senhor apaga os pecados, o Senhor lava a impureza, e nos leva a viver numa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver o Senhor, por isso nós temos que pensar na santificação. Nós temos que falar sobre isso, irmãos, porque todos nós precisamos entender uma coisa: se nós não vivermos em Cristo como Cristo quer, de nada adianta a nossa caminhada com Deus. E muitos estão caminhando com Deus em propósitos que não são Cristo, em propósitos que visam apenas esse momento, mas nós não caminhamos para um momento com Deus, nós caminhamos para uma eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós temos que pensar, irmãos, que o missionário que perdoa pecado está aqui nesta noite, está querendo fazer algo maravilhoso sobre a tua vida, sobre a nossa vida, para que Ele possa fazer grandes coisas, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o teu coração não sentiu, aquilo que você ainda não ouviu, é o que Deus tem preparado para a tua vida. Mas Deus só coloca o melhor sobre nós quando nós entendemos e nós vivemos uma santificação, uma vida verdadeira com Deus, porque com Deus ou é verdade ou nada. Porque todo aquele que for liberto é livre. E nós temos que viver uma vida em Cristo livre. Não adianta nós pensarmos assim: eu vou caminhar com Cristo, mas eu tenho algo que ainda eu não resolvi. Não dá. Porque lá no final da história, Deus vai resolver contigo. Mas Deus não vai resolver contigo como advogado, como hoje Ele vai resolver contigo como um juiz que Ele vai ser no final da história. Mas que nós possamos nos antecipar, reconhecer o nosso erro e pedir o perdão a Deus, porque o missionário que morreu por nós na cruz do Calvário está neste lugar e vai perdoar pecados se algo aconteceu, para a glória dele. Porque nós temos que pensar, irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Atos 3,19 o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha o que Cristo fala, irmãos: se nós nos arrependermos, se nós nos convertermos, nós vamos ter um tempo de refrigério na presença do Senhor Jesus. O que é melhor, irmãos? Nós permanecermos no pecado ou termos um tempo de refrigério? O que é melhor? Nós vivermos uma vida dissoluta, uma vida momentânea, ou uma vida na caminhada com Cristo, sabendo que nós teremos refrigério, sabendo que nós estaremos na santa presença de Deus? Nós temos que refletir, irmãos, porque os dias são maus, os dias estão indo de mal a pior. A cada dia que passa nós temos uma novidade, que não é nada de novidade, é algo que nos faz preocupar. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não devemos temer, e sim agradecer, porque está chegando muito perto, aquele dia que nós dizemos: Maranata, hora vem, Senhor Jesus, breve virá, breve Jesus voltará. E quando Jesus voltar, nós não estaremos nos preparando, nós estaremos preparados para a glória dele. Mas olha o que Atos diz: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor.
Quando o Senhor vem, irmãos, Ele traz refrigério, Ele traz paz, Ele traz harmonia, Ele traz união, Ele traz a certeza de que quando Ele está, nós não vamos perecer, porque estamos debaixo da potente mão de Deus. E o Senhor nos ensina. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos levar a santa palavra de Deus às pessoas. Nós precisamos, e hoje em dia, irmãos, nós temos que pensar que anunciar a palavra de Deus está muito mais fácil. Nós podemos anunciar a palavra de Deus de várias formas. Eu estava conversando com o nosso irmão José, e ele me disse: olha, pastor, eu tenho um site. E eu entrei no site dele, irmãos. É maravilhoso. Ali ele colocou os salmos, e ali ele falou que vai colocar mais algumas coisas, como está ali. Para quê? Para anunciar as boas novas de Cristo. Mas, irmãos, se nós não temos a capacidade como o nosso irmão José tem de administrar um site, nós podemos fazer outras coisas para anunciar o amor de Deus, porque o amor de Deus encobre tudo. O amor de Deus lava a nossa alma, nos purifica de todo pecado e dá justiça, e nos faz algo maravilhoso, a certeza de que nós não seremos surpreendidos no dia mau. Eu fico pensando, irmãos, nós temos que alcançar esse refrigério, mas nós não podemos ser como muitos são, apenas para mim. Eu quero para mim, é só para mim, é só para mim. Não, a palavra de Deus, quanto mais você reparte, mais você vê as bênçãos do Senhor. Aquele que não reparte a bênção de Deus, não entendeu ainda o propósito de viver em Cristo Jesus. Porque Cristo, irmãos, quando aquele momento de escassez que o povo estava com fome, Cristo repartiu os pães e os peixes. Cristo não deu apenas para um ou para outro. Cristo repartiu, e no final sobrou 12 cestos de pães. Porque quando Cristo reparte, há abundância de alegria, não há sofrimento, não há tristeza. E quando Cristo habita em nosso ser, meu irmão, Deus não vem numa dose única, Deus transborda sobre ti. Deus manifesta o seu poder e a sua glória, para que isso se transborde sobre os outros que estão à sua volta. Cristo não vai te dar uma dose única. Olha, é isso aqui só para você, não. Cristo preenche o seu interior. Cristo te preenche de uma tal forma que antes você era isso e agora você é aquilo. Mas por que isso? Porque Cristo toma o controle do seu ser. Ele transforma o teu viver, o teu falar, o teu pensar, o teu agir. O Espírito Santo de Deus toma a tua vida e te cuida. Muitos estão sendo cuidados por coisas que nós não sabemos, mas eu glorifico a Deus que nós estamos sendo cuidados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus, meus irmãos. Mas nós temos que anunciar. Nós temos que anunciar o missionário que perdoa pecados. Porque Jesus, irmãos, nos ensina a cada dia aquilo que está em Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, mas Cristo nos achou por meio de uma vida. Cristo nos achou, nós estávamos perdidos, mas Cristo veio buscar e livrar aqueles que estavam perdidos. Por quê? Porque veio outro e anunciou o missionário que perdoa pecado. E nós estamos anunciando o missionário que perdoa pecado, o missionário que cura, o missionário que leva para o céu. Ou muitos estão aí fora, como muitos estão fazendo aí,
apresentando um missionário que enriquece, um missionário que abençoa. Meu irmão, fica na presença de Deus e Deus vai te guardar, porque aqueles que buscam a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Deus dá tudo o que precisa para a glória dele. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos do Senhor, a bênção do Senhor repousa sobre nós e nos dá alegria e paz para todo sempre. Nós temos que anunciar, irmãos, nós temos que anunciar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós fomos achados. Que maravilha, meu irmão, que maravilha, minha irmã. Nós estávamos perdidos, condenados, mas o Senhor nos limpou, o Senhor nos lavou com seu sangue carmesim, o Senhor nos colocou vestes limpas, e o Senhor nos deu um propósito: viver nele, porque nele nós somos vencedores para a glória dele. E é tão interessante, irmãos, nós temos que pensar sobre isso. Olha o amor de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Oh, aleluia! O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio como homem, morreu para nos dar uma nova oportunidade, para nos perdoar, para nos transformar, para nos santificar, para que nós venhamos nos consagrar a cada dia que passa, meu irmão. Por isso nós temos que pensar que nós temos este papel importante: ide, pregai o Evangelho. Nós vamos viver coisas extraordinárias, irmãos, em Cristo Jesus. Quando nós anunciamos o missionário que perdoa pecado, nós temos que visar sempre a glória de Deus. Nós temos que pensar sempre nisso. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo em anunciar a Cristo? A glória de Deus. Ver a glória de Deus sobre o lugar, ver a glória de Deus sobre as vidas, ver a glória de Deus sobre a transformação, sobre a obra que Deus faz. A glória de Deus, é a revelação da majestade do Senhor, é a revelação da salvação de Deus, a vontade de Deus. A glória de Deus, irmãos, deve habitar sobre vidas, deve habitar sobre famílias, deve habitar sobre situações, mas nós temos que visar a glória de Deus, nunca a nossa glória. Como diz lá em João, que nós diminuamos para que Cristo cresça, porque quando nós diminuímos, Cristo cresce, a glória de Deus se manifesta. Nós vemos milagre, nós vemos operação de maravilhas, nós vemos vidas sendo batizadas, nós vemos o poder de Deus caindo, nós vemos transformação, restauração. É isso que nós queremos, é isso que o missionário que perdoa pecado quer que haja nesses dias, irmãos. Ele não quer que nós venhamos pregar sobre outras coisas, ele quer que nós venhamos pregar que breve ele virá, mas ainda dá tempo de entrar na presença dele, ainda dá tempo de caminhar com ele, ainda dá tempo de viver a glória dele sobre a tua vida, sobre a tua família, para a glória dele. Oh, irmãos, como é bom nós pensarmos que nós temos que visar a santificação em nossa vida. E santificação é algo que está sendo meio que como aquele hino, saudosa lembrança. As pessoas não estão mais visando a santificação, não estão mais visando estar separado, mas nós devemos lutar para termos uma vida de santificação. Difícil, muito, mas Deus está conosco. Mas por que ser santo, irmão? Muitas vezes nós falamos
Olha, tem que ser santo, busque a santificação. Olha, se santifique mais, busque mais a Deus. Mas por que ser santo, irmãos? Porque a santidade sobre nós, a busca da santificação, nos faz entender algo. Nos revela o compromisso diário com Deus. Qual é o compromisso que nós temos com Deus? É apenas uma vez no mês, quando nós temos a oportunidade de tomar a ceia do Senhor? Qual é a oportunidade nossa de revelar o compromisso com Deus? Apenas um domingo? Qual é o compromisso que nós estamos tendo? De que forma nós estamos revelando o nosso compromisso com Deus? De que forma nós estamos vivendo como exemplo aí fora? A santificação é isso, irmãos. Não é para dizer, olha, eu sou santo e você não é, como muitos fazem aí fora. Mas é para nos mostrar, para mostrar a Deus que nós temos um compromisso com Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. O que Ele pode fazer nós vemos a cada dia, mas o que Ele é, irmãos, é só vivendo com Ele que nós vamos perceber e entender. É só vivendo com Deus que nós vamos entender que Ele é santo. E Ele nos chama para viver uma vida de santificação. Porque esse compromisso nos leva, irmãos, a anunciar às pessoas, às vidas, aos familiares, que o missionário que perdoa pecado está vivo. Ele não é mais uma história de carochinha. Ele está vivo e Ele opera no meio de nós. Na obra missionária, irmãos, a nossa vida em Deus fará toda a diferença. A santificação na obra missionária, irmãos, fará toda a diferença. Porque aqueles que estão querendo viver algo em Deus, muitas vezes não é por palavras que ele ganha, mas é por atitudes, mas é na sua ação, mas é no seu caminhar, como você se porta diante dos outros. É muito triste, irmãos, quando as pessoas querem viver uma vida apenas aonde lhe apraz. Eu vivo uma vida de santidade apenas na casa do Senhor, mas dentro do meu lar eu não sou santo, mas dentro do meu trabalho eu também não sou santo. Com os meus amigos eu até esqueço que existe Deus, mas Deus quer nos ensinar que nós temos que ser santos onde quer que nós estejamos. Porque muitas vezes, irmãos, numa atitude nossa, nós ganhamos uma alma para Cristo. Numa atitude nossa, as pessoas vão enxergar Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre aquilo que nós estamos fazendo, para que eles venham ao missionário que perdoa pecado e escreve o nome no livro da vida. Como é bom nós pensarmos, irmãos, que nós temos que visar as pessoas que estão se perdendo. Quantos estão se perdendo aí fora? Em cada momento nós temos oportunidade. Se nós estivermos falando com um amigo do trabalho, nós temos a oportunidade de falar de Cristo. Se nós estamos falando com um familiar, nós temos a oportunidade. Em qualquer momento, nós vamos ter uma oportunidade. E aí cabe a nós, se nós vamos falar de Cristo, ou se nós vamos falar que o problema é o país. É muito bom, irmãos, quando nós temos a oportunidade. Porque
Olha o que está escrito lá em Atos 20, 24, diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo, irmãos, estava ali em Éfeso, falando de Cristo, anunciando a Cristo, pregando a Cristo, e em nada ele tinha a sua vida preciosa, se não fosse para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Quando ele tinha essa oportunidade, ele se alegrava. E quando nós temos a oportunidade e fazemos, nós nos alegramos demais. Nós ficamos alegres, nós nos regozijamos, nós começamos a ver coisas que nós não estávamos vendo, porque a alegria é quando nós anunciamos o Deus que mudou a nossa vida de uma tristeza profunda para uma alegria eterna. Isso é tão importante, irmãos, porque nós temos que nos colocar nas mãos de Deus, porque Cristo é tudo em todos. E eu fico pensando, irmãos, o que Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16. Ele vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Este é o poder de Deus, este é o poder da fé. Nós não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, mas entendermos que é o poder de Deus para salvar vidas que estão se perdendo aí fora, para nós anunciarmos o Evangelho e dizermos: há um missionário que morreu na cruz do Calvário e que perdoa pecado, muda a tua vida para a glória dele. Que nós venhamos deixar a glória de Deus nos motivar, irmãos. Uma coisa que nós temos que pensar é que quanto mais nós anunciamos o missionário que perdoa pecado, mais nós temos uma motivação, mais nós temos uma vida de satisfação, e mais nós veremos perdidos vindo ao aprisco de Deus, porque o bom pastor tem prazer em cuidar de ovelhas desgarradas. Nós temos que pensar, irmãos, deixa a glória de Deus fluir sobre a tua vida, fluir sobre a tua casa, que você não seja apenas aquele que toma, mas aquele que oferece, aquele que tem prazer em oferecer, aquele que tem prazer em anunciar, aquele que tem prazer em dizer: olha, Cristo pode mudar a história da tua filha. Olha, Cristo pode mudar a história da tua família. Olha, Cristo pode mudar isso. Olha, se tu veres o que o meu Deus faz. Nós temos que ser como aquela menina, irmãos. Ela era uma escrava, mas quando ela teve a oportunidade, ela disse: olha, se você conhecesse o meu Deus, Ele te curaria dessa lepra. E aquele homem falou: opa, como é que você disse?
se você conhecesse o meu Deus, Ele te curaria dessa lepra. E aquele homem voltou curado e transformado, porque ele começou a adorar o Deus de Israel. Oh, irmãos, nós podemos ver maravilhas, nós podemos ver a glória de Deus, mas uma coisa que Deus quer nos ensinar é: viva a cada dia que passa, pedindo a Deus oportunidades para que você seja um missionário, para anunciar o Deus que perdoa pecado. Porque, irmãos, quando nós temos essa certeza, nós vamos viver muitas coisas diante de Deus. Porque a palavra final de Jesus foi tetelestai. Halabastobecomanabrias. A última palavra de Jesus naquela cruz do Calvário foi tetelestai. Está consumado, está pago, aleluia, está perdoado. Xaramanagastobecomanábrias, vocês serão meus, xarabastobecomanábrias, todos aqueles que crerem em Cristo Jesus foram feitos filhos de Deus. Tetelestai. Imagina, irmãos, quando Cristo gritou naquele momento, tetelestai, algo aconteceu. A ponte foi refeita, ramastobecomanábrias. O missionário que perdoa pecados cumpriu a obra que o pai dele mandou ele na terra cumprir, por amor a nós, xaramanagastobecomanábrias. Por isso, irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos orar a Deus. Se há alguém entre nós que quer entregar a sua vida a este missionário que perdoa pecados, a este missionário que purifica a sua vida, que te lava de todo pecado com seu sangue carmesim, que coloca uma roupa nova, que te chama de filho, e que morreu na cruz do Calvário por ti e por mim, levante sua mão, eu quero orar por você. Cristo veio para aqueles que estavam perdidos, e nós éramos um, mas Cristo nos salvou. Que nós possamos crer, irmãos, e que possamos anunciar Jesus, aquele que perdoa pecado, que escreve o nosso nome no livro da vida e nos deu algo maravilhoso, o céu, para nós vivermos para todo sempre. Se alguém, levante sua mão. Se não tem, nós vamos orar e pedir a Deus que o nosso Deus nos ensine a anunciar Cristo Jesus, para vivermos a glória de Deus. Amém, irmãos? Oremos a Deus. Bondoso Deus e Pai, nós entramos em Tua presença, Senhor amado, agradecendo a Ti, ó Deus, porque Tu és a razão da nossa adoração, ó Pai. Deus poderoso, manifesta o Seu poder e a Sua glória, Senhor, para que nós possamos anunciar a Ti, Jesus querido, o missionário que perdoa pecado, que escreve o nome no livro da vida e nos dá o céu como herança eterna, ó Pai. Deus de poder e de graça, vai entrando sobre vidas, ó Pai, vai nos dando a graça de entrar sobre famílias, anunciando a Ti, Senhor, e vermos a Tua glória maravilhosa, meu Pai, sobre vidas e famílias, ó Deus. Deus de poder e de graça, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, meu Pai, para louvar e adorar o Teu nome em espírito e em verdade, ó Pai. Fica conosco, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, meu Pai, que nós possamos aprender a viver em Ti, Senhor, porque Tu és, Senhor, tudo para nós, meu Pai. Que nós não venhamos nos envergonhar de Ti, meu Pai, porque o Teu Evangelho é poder.
é poder para curar, é poder para libertar, é poder para salvar, é poder para reconstruir, é poder para transformar, porque a tua palavra, Senhor, é vida e luz. Obrigado, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, porque tu és tudo para nós. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.